Era uma manhã de terça-feira, em abril de 2002. O céu de São Paulo apresentava aquele característico azul tímido, parcialmente coberto por nuvens que prometiam chuva para o final da tarde. Na Avenida Jornalista Roberto Marinho, o tráfego seguia intenso como de costume, enquanto no pequeno abrigo de animais Patas Felizes, localizado numa travessa próxima, Dona Cecília organizava os medicamentos que haviam chegado no dia anterior. Aos 67 anos, Cecília Rodrigues dedicava metade de sua vida aos animais abandonados. Seu abrigo, um espaço modesto construído no terreno que herdara dos pais, abrigava cerca de 40 cães e 30 gatos. A maioria resgatada das ruas, alguns deixados na porta durante a madrugada, outros entregues por famílias que não podiam mais cuidar. Marcos, você já trocou a água dos fundos? Perguntou ela ao jovem voluntário que a ajudava 3 vezes por semana. Já sim, Dona Cecília, e dei os remédios para o barão e a princesa como a senhora pediu. Respondeu o rapaz de 19 anos, estudante de veterinária que encontrava no abrigo uma forma de ganhar experiência prática. Cecília sorriu, satisfeita. Mesmo com as dificuldades financeiras constantes, havia uma rotina bem estabelecida ali. Cada animal recebia a atenção, carinho e os cuidados médicos necessários, mesmo que isso significasse que ela precisasse economizar em suas próprias necessidades. Naquele dia, como em tantos outros, a preocupação principal era com a comida. O estoque de ração estava acabando e as doações andavam escassas desde o início do ano. Cecília contemplava a possibilidade de usar parte de sua modesta aposentadoria para garantir a alimentação dos animais quando o telefone tocou. Abrigo Patas Felizes, bom dia, atendeu ela, com a voz cansada, mas gentil. Bom dia, é da produção do programa do Silvio Santos, disse uma voz feminina do outro lado. Gostaríamos de confirmar algumas informações sobre o abrigo para uma possível visita. Cecília quase deixou o telefone cair. Achou que fosse algum tipo de brincadeira. Por que o dono do SBT, um dos maiores comunicadores do Brasil, se interessaria por seu pequeno abrigo? É alguma pegadinha? Perguntou ela desconfiada. Não, senhora. É uma visita real. O senhor Abravanel tem interesse em conhecer iniciativas sociais que fazem a diferença na comunidade. Seu abrigo foi indicado por um de nossos funcionários que adotou um animal daí no ano passado. Depois de confirmar vários detalhes e receber a garantia de que a visita seria discreta, sem câmeras de TV, Cecília desligou o telefone ainda incrédula. Virou-se para Marcos, que a observava curioso. Era a produção do Silvio Santos. Disseram que ele vem aqui amanhã, falou com os olhos arregalados. O Silvio Santos? Aqui. A senhora está brincando, exclamou o jovem. Parece que não é brincadeira. Disseram que será uma visita particular, sem câmeras ou alarde. Naquela noite, Cecília mal conseguiu dormir. Alternava entre a excitação de conhecer uma figura tão emblemática da televisão brasileira e a preocupação com o estado do abrigo. Mesmo mantendo tudo limpo, as instalações eram simples, algumas precisando de reparos que ela não tinha condições de realizar. Na manhã seguinte, às 9h45, um carro preto discreto estacionou em frente ao abrigo. Dele desceu um homem de estatura mediana, cabelos grisalhos bem penteados e um sorriso inconfundível. Silvio Santos, vestido com calça social e camisa de mangas compridas, bem diferente do terno que usava aos domingos na televisão, veio acompanhado apenas de seu motorista e um assistente pessoal. Bom dia! Você deve ser a Dona Cecília, não é? Perguntou ele com aquela voz característica que entrava nas casas brasileiras há décadas.
Sim, sou eu, gaguejou ela, estendendo a mão trêmula, que foi recebida com o caloroso aperto de Silvio. Me falaram muito bem do seu trabalho. Eu gosto de conhecer pessoalmente pessoas que fazem a diferença sem alarde, sem holofotes, disse ele, com sinceridade na voz. Cecília conduziu Silvio por uma pequena porta lateral que dava acesso aos canis. O apresentador, contrariando qualquer expectativa de distanciamento que sua fama poderia sugerir, agachou-se para cumprimentar cada animal, perguntando seus nomes e histórias. Este é o Peteleco. Foi resgatado de uma briga de cães há 3 anos, explicou Cecília, apontando para um vira-lata caramelo que abanava o rabo freneticamente. Silvio abriu um sorriso genuíno, daqueles que não aparecem nas câmeras. Coçou atrás da orelha do cão e falou baixinho, como se conversasse com um velho amigo. Olá, campeão. Você está em boas mãos agora, não é? Enquanto caminhavam pelo abrigo, Silvio ouviu atentamente as histórias de Cecília. Como começou o abrigo após resgatar um cachorro atropelado, as dificuldades financeiras, as pequenas vitórias quando um animal era adotado, a luta constante por doações. Ele fazia perguntas detalhadas, demonstrando interesse genuíno, muito diferente da persona extravagante dos domingos. Em determinado momento, passaram por uma área onde filhotes recém-resgatados estavam sendo alimentados por Marcos. O jovem ficou paralisado ao ver o famoso apresentador. Sim, senhor Silvio Santos, é uma honra conhecê-lo, exclamou, quase derrubando o pote de ração que segurava. O prazer é meu, jovem. Continue o bom trabalho, respondeu Silvio, com um tapinha no ombro do rapaz. Então, voltando-se para Cecília, perguntou: quantos voluntários você tem aqui? Fixos mesmo, só o Marcos 3 vezes por semana e a dona Jurema que vem aos sábados. De vez em quando aparecem grupos de estudantes ou pessoas que querem ajudar pontualmente. Silvio assentiu, pensativo. Quando chegaram ao pequeno escritório improvisado, ele notou os cadernos de contabilidade abertos sobre a mesa simples de madeira. Aproximou-se e, com a permissão de Cecília, examinou as anotações meticulosas de despesas e as raras entradas de doações. Você administra tudo sozinha? Perguntou ele, impressionado com a organização, apesar da simplicidade. Sim, trabalhei como contadora por 30 anos antes de me aposentar. O hábito ficou. Sorriu ela, envergonhada pela exposição de suas dificuldades financeiras. Silvio permaneceu em silêncio por alguns instantes, o olhar alternando entre os cadernos e o ambiente ao redor. Os latidos dos cães ao fundo pareciam uma trilha sonora para seus pensamentos. Sabe, dona Cecília, ao longo da minha vida, conheci muita gente importante. Políticos, empresários, artistas famosos, começou ele, sentando-se em uma cadeira simples. Mas sempre acreditei que a verdadeira grandeza está nas pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias sem esperar reconhecimento. Cecília sentiu as lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. Não esperava aquele tipo de conversa. O que a senhora faz aqui? Continuou ele, com a voz embargando ligeiramente. É o tipo de trabalho que muda o mundo aos pouquinhos, dia após dia. E muitas vezes, pessoas como a senhora ficam esquecidas.
A visita, que estava programada para durar apenas 30 minutos, estendeu-se por quase 2 horas. Antes de sair, Silvio pediu para tirar uma foto simples, apenas ele e Cecília, com o celular de seu assistente. Prometeu enviar uma cópia impressa posteriormente. Foi um prazer conhecê-la, dona Cecília. Obrigado por me receber e por tudo que faz por esses animais. Despediu-se ele com um abraço caloroso. O prazer foi todo meu, seu Silvio. Nunca vou esquecer este dia, respondeu ela, emocionada. Enquanto o carro se afastava, Cecília permaneceu parada na calçada, acenando. Algo lhe dizia que aquele encontro inesperado marcaria uma nova fase em sua vida e na história do abrigo Patas Felizes. 3 dias se passaram desde a visita de Silvio Santos. Cecília ainda comentava o encontro com Marcos e qualquer pessoa que aparecesse no abrigo, revivendo cada detalhe daquela manhã surpreendente. A lembrança do famoso apresentador agachado para acariciar os animais, conversando com ela como se fossem velhos conhecidos, parecia quase um sonho. Na sexta-feira pela manhã, uma van branca estacionou em frente ao Patas Felizes. 3 homens desceram, vestindo uniformes com o logotipo do SBT. Cecília, que estava medicando um gato resgatado na semana anterior, foi até a entrada intrigada. Bom dia, senhora. Somos da equipe de logística do SBT. O senhor Abravanel nos pediu para entregar estes itens, explicou um dos homens, estendendo um envelope enquanto os outros começavam a descarregar grandes sacos de ração da van. Com as mãos trêmulas, Cecília abriu o envelope. Dentro havia um cheque nominal ao abrigo, com um valor que fez seus joelhos fraquejarem, e um bilhete escrito à mão. Querida Dona Cecília, o verdadeiro espetáculo da vida acontece nos bastidores, longe dos holofotes, nas mãos de pessoas como a senhora. Use este recurso para melhorar as instalações e dar conforto aos seus protegidos. Enviei também algumas provisões que espero que sejam úteis. A senhora me ensinou mais em 2 horas do que muitos em toda uma vida. Com admiração, senhor Abravanel, Silvio Santos, as lágrimas escorriam livremente pelo rosto enrugado de Cecília, enquanto os homens descarregavam não apenas ração, mas também medicamentos veterinários, cobertores novos, produtos de limpeza e equipamentos que ela só havia sonhado em ter um dia. Quando terminaram, um dos entregadores pediu que ela assinasse um recibo, explicando que haveria entregas mensais de ração e medicamentos básicos pelos próximos 12 meses. O senhor Abravanel pediu que isso fosse feito com discrição, explicou o homem. Ele não quer publicidade sobre isso. Cecília assentiu, ainda sem palavras para expressar a gratidão que sentia. Aquela doação não apenas aliviava suas preocupações imediatas, mas garantia a sobrevivência do abrigo por um bom tempo. Mais do que isso, representava um reconhecimento de seu trabalho que ela jamais esperou receber. Na semana seguinte, uma pequena equipe de construção apareceu no abrigo. Também enviada por Silvio Santos, tinham a missão de realizar reformas essenciais. Reforçar telhados, construir novas baias para os animais, melhorar o sistema de drenagem e instalar um pequeno consultório veterinário. Rafael, o engenheiro responsável pela obra, explicou que tudo seria feito em etapas para não estressar os animais. Mostrou plantas simples, mas eficientes, que transformariam o abrigo sem descaracterizá-lo. O senhor Abravanel foi bem específico.
comentou Rafael. Ele disse que queria melhorar as condições, mas manter a essência do lugar. Disse que o coração do abrigo está nas pessoas, não nas paredes. Aquela frase ficou ecoando na mente de Cecília. Era exatamente o tipo de sabedoria que ela sempre percebeu em Silvio Santos, mesmo assistindo-o pela televisão. Para além do apresentador carismático e do empresário bem-sucedido, havia um homem que entendia o valor das coisas simples e autênticas. Enquanto as reformas aconteciam, algo inesperado começou a ocorrer. O pequeno abrigo, antes conhecido apenas na vizinhança, passou a receber mais visitantes interessados em adoção e voluntariado. Não havia ocorrido nenhuma divulgação oficial sobre a visita de Silvio, mas o boca a boca fez seu trabalho silencioso. Como souberam do nosso abrigo? Perguntou Cecília a um casal que veio adotar um cachorro. Nossa vizinha é funcionária do SBT. Ela comentou que o próprio Silvio Santos recomendou este lugar. Disse que aqui os animais são tratados com amor de verdade. Respondeu a mulher enquanto acariciava um vira-lata que já havia escolhido para levar para casa. Em 2 meses, o Patas Felizes havia conseguido mais adoções do que nos 2 anos anteriores. O número de voluntários quintuplicou, incluindo um veterinário aposentado que se ofereceu para atender os animais gratuitamente 1 vez por semana. Numa tarde de junho, enquanto supervisionava a finalização da nova área de quarentena para animais recém-resgatados, Cecília recebeu uma ligação inesperada. Alô? Atendeu ela, limpando as mãos no avental que usava para proteger a roupa enquanto alimentava os filhotes. Dona Cecília, é o Silvio Santos. A voz inconfundível soou do outro lado. Seu Silvio, que surpresa maravilhosa! Exclamou ela, sentando-se rapidamente em um banco próximo, temendo que suas pernas bambas a traíssem. Como estão as coisas por aí? As reformas estão andando bem? Estão maravilhosas. Nem tenho palavras para agradecer tudo o que o senhor tem feito. Os animais estão muito mais confortáveis, conseguimos fazer mais adoções, temos mais voluntários. Que bom, respondeu ele, com aquela entonação característica. Olha, estou ligando porque tive uma ideia. A senhora se importaria se eu levasse algumas pessoas para conhecer o abrigo no próximo final de semana? São amigos, empresários como eu, pessoas que talvez possam se inspirar no seu trabalho. Cecília hesitou por um momento. Sua preocupação não era com a visita em si, mas com o que aquilo poderia significar. Seu Silvio, eu agradeço imensamente o interesse. Só não queria que o abrigo virasse como posso dizer? Um programa de televisão, entende? Os animais precisam de rotina, tranquilidade. Houve uma pausa do outro lado, seguida por uma risada calorosa. É exatamente por isso que admirei a senhora desde o primeiro minuto, dona Cecília. Não se preocupe, não haverá câmeras, não é uma ação publicitária. São apenas pessoas que, como eu, têm condições de ajudar e talvez precisem ver o que a senhora faz para entender a importância. Tranquilizada, Cecília concordou com a visita. No domingo combinado, Silvio apareceu com um pequeno grupo.
3 empresários conhecidos, um jogador de futebol famoso e uma atriz consagrada das novelas. Todos vieram sem assessores ou seguranças ostensivos, vestidos de maneira casual, dispostos a conhecer verdadeiramente o trabalho realizado ali. O que mais impressionou Cecília não foi a presença de pessoas famosas em seu simples abrigo, mas a forma como Silvio Santos falava sobre o trabalho dela. Com genuína admiração, ele contava aos amigos, como havia encontrado ali, uma lição de perseverança e amor desinteressado. "Sabem o que mais me impressionou aqui?", dizia ele enquanto caminhavam entre os canis renovados. "A dona Cecília manteve este lugar funcionando por anos, mesmo quando não tinha recursos, mesmo quando ninguém parecia se importar. Ela não desistiu. E vejam os olhos desses animais, como eles a olham. Isso não tem preço." Durante aquela visita, Silvio revelou a Cecília algo que ela nunca poderia imaginar. Ele próprio havia sido dono de vários cães ao longo da vida e tinha um carinho especial por animais abandonados. Contou como, na infância humilde, sua família havia acolhido um cachorro de rua que se tornou seu companheiro por muitos anos. "Aquele cachorro me ensinou sobre lealdade numa época em que eu ainda não entendia o valor disso", confidenciou ele enquanto acariciava um velho pastor alemão que havia sido resgatado de maus tratos. "Hoje entendo que os animais nos ensinam o que há de mais puro: amar sem condições." Ao final da visita, algo inesperado aconteceu. Cada um dos convidados apadrinhou um setor do abrigo, comprometendo-se a custear suas despesas mensais. Um deles, dono de uma rede de pet shops, ofereceu-se para fornecer ração e produtos de higiene gratuitamente. A atriz propôs criar um evento beneficente anual para arrecadar fundos. Quando todos já estavam se despedindo, Silvio Santos chamou Cecília para um canto mais tranquilo do abrigo. "Dona Cecília, quero fazer-lhe uma proposta. Tenho um programa que recebe milhares de cartas todos os dias, pessoas pedindo ajuda financeira. Muitas delas precisam realmente, outras nem tanto. O que acha de nos ajudar a selecionar algumas dessas pessoas para visitarem o abrigo como voluntários? Em troca, receberiam a ajuda que pediram." Cecília piscou, surpresa com a proposta. "O senhor quer dizer usar o abrigo como uma espécie de escola?" Silvio sorriu, satisfeito por ela ter compreendido tão rapidamente. Exatamente. Uma escola de solidariedade. Muitas pessoas precisam aprender a dar antes de receber. A senhora seria uma excelente professora." A ideia, embora inesperada, fazia total sentido para Cecília. Ao longo dos anos, ela havia testemunhado como o contato com os animais transformava as pessoas, despertando compaixão e generosidade em corações antes endurecidos pela vida. "Seria uma honra, seu Silvio", respondeu ela, com os olhos marejados. Naquela noite, depois que todos partiram, Cecília sentou-se na varanda improvisada que agora tinha na frente do abrigo. Observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu paulistano, refletiu sobre como a vida podia mudar de maneiras tão inesperadas. Há apenas alguns meses, ela lutava para manter o abrigo funcionando, preocupada com cada pacote de ração, cada medicamento necessário.
Agora não apenas tinha recursos para cuidar adequadamente dos animais, como também havia se tornado parte de algo maior, algo que poderia transformar vidas humanas também. E tudo isso graças a um homem que, apesar de toda a fama e fortuna, havia enxergado valor no seu pequeno trabalho, numa travessa esquecida de São Paulo. Um homem que, para além do apresentador carismático das tardes de domingo, revelara-se um ser humano de sensibilidade e sabedoria raras. Aquela noite marcava não apenas uma nova fase para o abrigo Patas Felizes, mas também um novo entendimento para Cecília sobre o verdadeiro significado de sucesso e grandeza. Outubro de 2002 chegou com um calor atípico para a primavera paulistana. Nos 6 meses que se passaram desde a primeira visita de Silvio Santos, o abrigo Patas Felizes havia se transformado de maneira que Cecília jamais imaginou possível. O espaço, antes precário e sempre à beira do colapso financeiro, agora funcionava como um pequeno centro de referência para cuidados com animais abandonados. O consultório veterinário instalado durante as reformas atendia não apenas os moradores do abrigo, mas também animais da comunidade do entorno, cujos donos não tinham condições de pagar por tratamentos. Mais importante que as mudanças físicas, porém, era o novo propósito que o lugar havia assumido. A ideia proposta por Silvio Santos de usar o abrigo como uma escola de solidariedade tornara-se realidade de maneira orgânica e comovente. Toda semana, 2 ou 3 pessoas selecionadas pelo programa de cartas do SBT chegavam para trabalhar como voluntárias por alguns dias. Eram pessoas em situações difíceis, desempregados, mães solo lutando para sustentar os filhos, idosos com aposentadorias insuficientes, jovens buscando uma oportunidade para recomeçar. Após o período de voluntariado, cada um recebia a ajuda financeira que havia solicitado originalmente, mas algo inesperado acontecia com frequência. Muitos voltavam espontaneamente para continuar ajudando, mesmo depois de terem suas necessidades atendidas. É incrível como as pessoas se transformam aqui, comentou Cecília com Marcos, que agora havia sido contratado oficialmente como auxiliar veterinário, enquanto observavam uma senhora de cerca de 70 anos cuidadosamente escovando um cão idoso. A dona Neide veio há 3 semanas pedindo ajuda para reformar o telhado da casa dela. Recebeu o dinheiro na sexta passada, mas está aqui todos os dias desde então. É porque aqui eles encontram propósito, dona Cecília, respondeu o jovem, que também havia amadurecido visivelmente nos últimos meses. O seu Silvio entendeu isso quando conheceu a senhora. Não é só sobre ajudar animais, é sobre encontrar significado através do serviço aos outros. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto organizava os prontuários dos animais, Cecília recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia, a assistente pessoal de Silvio Santos. Dona Cecília, o senhor Abravanel gostaria de saber se a senhora estaria disponível para um almoço no domingo. Ele tem algo importante para discutir. A proposta surpreendeu Cecília, que raramente saía do abrigo, principalmente aos finais de semana, quando recebiam mais visitantes interessados em adoção. Domingo,
Bem, posso ver se a Jurema consegue ficar no meu lugar durante algumas horas. Na verdade, Dona Cecília, interrompeu Patrícia gentilmente. O senhor Abravanel gostaria que o almoço fosse realizado aí mesmo, no abrigo. Ele mandará preparar tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada. Aquilo era ainda mais surpreendente. O dono de uma das maiores emissoras de televisão do Brasil queria almoçar no simples refeitório do Patas Felizes? No domingo, por volta das 11h30, uma pequena equipe chegou para preparar o almoço. Trouxeram mesas, cadeiras, toalhas e um buffet simples, mas elegante. Tudo foi montado no pátio central do abrigo, sob a sombra de uma grande mangueira que havia sido preservada durante as reformas. Ao meio-dia em ponto, Silvio Santos chegou, acompanhado apenas de seu motorista. Vestia calça social e uma camisa de botões azul clara, sem gravata. Um visual mais casual do que o apresentador costumava exibir publicamente. Dona Cecília saudou ele com aquele sorriso característico, abraçando-a calorosamente. Está cada vez mais jovem. Que é isso, seu Silvio? São os óculos do senhor que precisam de ajuste, brincou ela, jamais à vontade com o apresentador após os encontros anteriores. Eles sentaram-se à mesa posta sob a mangueira. Ao redor, a vida do abrigo seguia seu curso. Voluntários cuidando dos animais, visitantes conhecendo os pets disponíveis para adoção, um grupo de crianças da vizinhança que participava de um projeto educativo sobre cuidados com animais. Vejo que aquela nossa ideia deu certo, comentou Silvio, observando com evidente satisfação o movimento do lugar. Mais do que poderíamos imaginar, confirmou Cecília. Sabe, muitas pessoas que vêm para receber ajuda acabam descobrindo que têm muito a oferecer também. É como se despertar a generosidade delas curasse algo dentro de seus corações. Silvio assentiu, pensativo, enquanto saboreava a refeição simples, mas saborosa. Sabe, Dona Cecília, ao longo da minha vida aprendi que existem dois tipos de riqueza. Aquela que podemos contar, guardar em bancos, exibir, e aquela que só multiplica quando é compartilhada. Ele fez uma pausa, tomando um gole de água. A senhora sabe que vim de uma família humilde, não é? Comecei vendendo canetas na rua. Vi de perto o que é necessidade, o que é lutar pelo pão de cada dia. Cecília assentiu. A história de Silvio Santos, nascido senhor Abravanel, filho de imigrantes judeus, que começou como camelô e construiu um império de comunicação, era conhecida por todos os brasileiros. Quando consegui meu primeiro grande sucesso financeiro, achei que seria feliz para sempre, continuou ele. Mas descobri logo que dinheiro é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede tem. Aquela declaração surpreendeu Cecília. Não era o tipo de confissão que se esperaria de um dos homens mais ricos do país. A verdadeira satisfação, Dona Cecília, vem de fazer diferença na vida dos outros. Não dos holofotes, não dos aplausos, mas daquele momento silencioso em que percebemos que alguém está melhor, porque cruzamos seu caminho. Ele gesticulou ao redor, indicando o abrigo. O que a senhora construiu aqui
com anos de trabalho silencioso, vale mais que muitos impérios empresariais. A senhora entendeu o segredo que muitos levam a vida inteira para descobrir. A verdadeira riqueza é aquela que transformamos em bem para os outros. Cecília sentiu as lágrimas se formando. Nunca havia pensado em seu trabalho dessa maneira. Para ela, cuidar dos animais abandonados era simplesmente algo que precisava ser feito, uma resposta natural a uma necessidade que via ao seu redor. O senhor me dá muito crédito, seu Silvio. Só fiz o que meu coração mandou. E é exatamente por isso que seu trabalho é tão valioso, respondeu ele com um sorriso genuíno. Quando agimos do coração, sem esperar reconhecimento, tocamos o divino. Após a sobremesa, Silvio finalmente revelou o motivo daquele almoço especial. Dona Cecília, vim pessoalmente porque quero propor algo importante. Nos últimos meses, observei como este pequeno abrigo se transformou não apenas em um refúgio para animais, mas em um espaço de transformação para pessoas. Gostaria de expandir isso. Ele explicou que havia criado uma fundação, sem vinculação pública ao seu nome, para apoiar iniciativas sociais genuínas em todo o Brasil. O Patas Felizes seria o projeto piloto, recebendo recursos para expandir seu modelo de trabalho para outras comunidades. Não quero que isto vire uma grande instituição impessoal, esclareceu ele. O que funciona aqui é justamente a escala humana, o contato direto, o carinho individual dado a cada animal e cada pessoa que passa por esta porta. A ideia é replicar esse modelo em pequenos núcleos, cada um com sua própria Dona Cecília à frente. A proposta era audaciosa e, ao mesmo tempo, profundamente alinhada com os valores que sempre guiaram o trabalho de Cecília. Ela teria papel fundamental na seleção e treinamento dos responsáveis por cada novo núcleo, transmitindo não apenas conhecimentos técnicos sobre cuidados com animais, mas principalmente a filosofia que tornava o Patas Felizes um lugar especial. Seu Silvio, não sei se tenho capacidade para algo tão grande. A senhora já provou que tem, interrompeu ele gentilmente. Quando a conheci, estava mantendo este lugar funcionando praticamente sozinha, com recursos mínimos, movida apenas por determinação e amor. Pessoas assim são raras, Dona Cecília, e são exatamente as pessoas que precisamos para mudar o mundo. Antes de partir, Silvio pediu para caminhar mais uma vez pelo abrigo. Parou especialmente para observar um grupo de crianças que aprendia a escovar um dócil labrador. Vê aquela menininha de tranças? Comentou apontando discretamente para uma criança de cerca de 8 anos. Desde que chegou, não tirou os olhos daquele cachorro. Aquilo ali é o futuro, Dona Cecília. Crianças que aprendem a respeitar e amar os animais crescerão respeitando e amando as pessoas também. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, Silvio despediu-se com seu característico abraço caloroso. Não gosto de despedidas, prefiro dizer até logo, comentou ele com um sorriso. Estaremos em contato frequente para desenvolver esse projeto. Enquanto o carro se afastava, Cecília permaneceu no portão, acenando com uma sensação de que havia testemunhado algo raro. A face verdadeira por trás da persona pública, o homem real por trás do mito da televisão brasileira. Naquela noite, sentada em sua pequena sala, com um dos gatos do abrigo acomodado em seu colo, Cecília refletia sobre a trajetória surpreendente que sua vida havia tomado.
Aos 67 anos, quando muitos de seus contemporâneos desfrutavam de uma aposentadoria tranquila, ela se via diante de um novo e inspirador desafio. O gato, um velho persa de pelagem cinzenta chamado Barão, ronronava contente enquanto ela passava distraidamente os dedos por seu pelo. Barão havia sido um dos primeiros animais que Cecília resgatara, há mais de 10 anos, abandonado em uma caixa de papelão na porta de um supermercado. Quem diria, hein, Barão? Murmurou ela para o felino. Quem diria que aquele dia em que te encontrei nos traria até aqui? As palavras de Silvio Santos ecoavam em sua mente. A verdadeira satisfação vem de fazer diferença na vida dos outros. Era exatamente isso que ela havia experimentado ao longo daqueles anos de trabalho silencioso. Muitas vezes ingrato, mas sempre gratificante em sua essência. Na manhã seguinte, quando chegou ao abrigo, Cecília encontrou Marcos e outros voluntários já em plena atividade. Havia um brilho diferente nos olhos do jovem, uma energia contagiante. Dona Cecília, preciso contar uma coisa incrível, exclamou ele, assim que a viu. Ontem, depois que a senhora foi embora, recebemos uma ligação da TV. Parece que o Silvio Santos comentou sobre nosso abrigo durante o programa dele. Cecília parou, surpresa. Em nenhum momento durante o almoço, Silvio havia mencionado que falaria publicamente sobre o Patas Felizes. Comentou? Mas como assim? Ele prometeu discrição, não queria usar o abrigo como publicidade. Não foi nada planejado, explicou Marcos rapidamente. Pelo que me contaram, ele estava no quadro de perguntas e respostas. E alguém da plateia perguntou o que o havia emocionado recentemente. Ele falou sobre um abrigo de animais que conheceu e como isso o fez pensar sobre o verdadeiro significado de sucesso. Marcos mostrou a Cecília seu celular, onde vários amigos haviam enviado mensagens perguntando se era do abrigo dela que Silvio Santos estava falando. Ele não mencionou o nome do abrigo ou o seu, Dona Cecília, continuou Marcos. Só falou sobre uma senhora que dedicou a vida aos animais abandonados e como isso o inspirou a repensar seus próprios valores. Mas quem nos conhece entendeu na hora que era sobre nós. Aquilo era típico de Silvio, pensou Cecília. Conseguir falar publicamente sobre algo que o havia tocado profundamente, sem transformar isso em um espetáculo ou uma oportunidade de autopromoção. Era a mesma discrição que ele demonstrara ao ajudar o abrigo sem alarde, sem câmeras, sem buscar reconhecimento. Nas semanas que se seguiram, a fundação prometida por Silvio começou a tomar forma. Uma equipe de profissionais discretos e eficientes iniciou o trabalho de identificação de comunidades onde o modelo do Patas Felizes poderia ser replicado. Cecília participava ativamente do processo, analisando propostas, entrevistando possíveis coordenadores locais, compartilhando sua experiência. Em dezembro daquele ano, o primeiro núcleo inspirado no Patas Felizes foi inaugurado em uma comunidade da periferia de Campinas. À frente estava Dona Marta, uma professora aposentada que havia sido voluntária no abrigo original por alguns meses. Como Cecília, ela tinha aquela combinação rara de firmeza e gentileza, determinação e compaixão.
A inauguração foi discreta, sem corte de fitas ou discursos pomposos. Apenas uma pequena cerimônia, com a presença da comunidade local, alguns voluntários do Patas Felizes original, Cecília, e, para surpresa de todos, o próprio Silvio Santos. Ele chegou sem aviso prévio, cumprimentou todos com a mesma cordialidade, independentemente de serem moradores simples da comunidade ou profissionais da fundação que ele mesmo criara. Durante toda a cerimônia, manteve-se em segundo plano, observando com evidente satisfação o entusiasmo das crianças locais com o novo espaço. Em determinado momento, quando o evento já estava quase no fim, Silvio aproximou-se de Cecília, que conversava com Dona Marta sobre os detalhes operacionais do novo núcleo. Dona Cecília, chamou ele com aquele sorriso característico. Posso roubar a senhora por um minutinho? Afastaram-se um pouco, caminhando até uma pequena área gramada, onde alguns filhotes brincavam sob a supervisão de voluntários. Está feliz com o que vê? Perguntou ele, indicando com um gesto o movimento ao redor. Muito, respondeu ela sinceramente. Ver que nosso trabalho pode se multiplicar, chegar a mais pessoas, mais animais. É como um sonho, seu Silvio. Ele assentiu pensativo, observando um grupo de crianças que se revezava para acariciar um filhote de vira-lata. Sabe, Dona Cecília, ao longo da minha vida, construí muitas coisas, prédios, empresas, programas de televisão, começou ele, com a voz mais baixa que o habitual, quase confidencial. Mas descobri, com a idade, que o que realmente permanece não são as construções físicas, nem mesmo o dinheiro no banco. É o que plantamos no coração das pessoas. Ele fez uma pausa, observando como uma menininha de tranças, muito parecida com a que haviam visto no Patas Felizes meses antes, ensinava com paciência sua irmã menor a segurar corretamente um filhote. O verdadeiro legado, Dona Cecília, é esse. Momentos como este, valores transmitidos, vidas transformadas, tudo mais é passageiro. Aquelas palavras, ditas com tanta simplicidade por um homem que poderia facilmente se deixar deslumbrar pelo próprio sucesso material, tocaram Cecília profundamente. Ela entendeu que estava diante não apenas de um empresário bem-sucedido ou de um comunicador carismático, mas de alguém que, através das experiências da vida, havia alcançado uma sabedoria genuína. O senhor sabe, respondeu ela, depois de um momento de reflexão, que sempre tive uma impressão diferente do apresentador de TV. Achava que era tudo espetáculo, alegria fabricada para as câmeras, mas agora vejo que há muito mais por trás disso. Silvio sorriu com aquele brilho característico nos olhos. A televisão é um palco, Dona Cecília. No palco uso meu personagem. Mas aqui, longe das câmeras, posso ser apenas Senhor Abravanel, um homem comum com suas dúvidas, seus medos, suas pequenas alegrias. Ele olhou ao redor mais uma vez, para o movimento do novo núcleo, para as crianças e os animais, para os voluntários dedicados. É assim que quero ser lembrado um dia, não pelos prêmios ou pelo dinheiro, mas pelos sorrisos que ajudei a provocar, pelas vidas que toquei de alguma forma positiva. Como a senhora faz todos os dias, sem alarde, sem buscar reconhecimento.
No final daquela tarde, quando Silvio já havia partido e a pequena celebração chegava ao fim, Cecília permaneceu um pouco mais, ajudando Dona Marta a organizar os últimos detalhes. Uma sensação de paz e realização a envolvia, diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Entendeu que, de forma inesperada, havia se tornado parte de algo maior que ela mesma. O pequeno abrigo, que começara em seu quintal como resposta a uma necessidade imediata, dar abrigo a um cachorro atropelado, havia se transformado em um movimento silencioso de transformação, tocando vidas humanas e animais de formas que ela jamais poderia prever. E tudo isso, graças ao encontro improvável com um homem que, por trás da fama e do sucesso, guardava uma sensibilidade e uma sabedoria raras. Valores que faziam eco aos seus próprios, embora suas vidas tivessem seguido caminhos tão diferentes. Enquanto o sol se punha no horizonte de Campinas, lançando tons dourados sobre o novo núcleo do que agora se chamava Rede Patas Felizes, Cecília pensou que talvez fosse essa a verdadeira magia da vida. Os encontros inesperados, as conexões improváveis, os momentos em que reconhecemos no outro, independentemente de sua origem ou posição social, o mesmo compromisso com valores que transcendem o material e o imediato. O legado de Silvio Santos, ela percebeu, não seria apenas o império de comunicação que construiu ou os milhões que acumulou, mas essas pequenas ilhas de bondade que ele ajudava a criar pelo país, longe dos holofotes, movido apenas pela compreensão profunda de que a verdadeira riqueza está no bem que fazemos aos outros. E seu próprio legado, que antes parecia tão modesto, um pequeno abrigo numa travessa esquecida de São Paulo, agora se multiplicava, tocando vidas que ela jamais conheceria pessoalmente, mas que carregariam adiante aquela mesma chama de compaixão e cuidado. Na manhã seguinte, de volta ao Patas Felizes original, Cecília recebeu um envelope entregue por um mensageiro. Dentro havia apenas uma foto. Ela e Silvio Santos, sentados sob a mangueira durante o almoço que tiveram. Ambos sorrindo naturalmente, sem poses ou afetações. No verso, escrito à mão com letra elegante, uma mensagem simples. O verdadeiro espetáculo da vida acontece nos bastidores, nas pequenas ações diárias que mudam o mundo aos pouquinhos. Obrigado por me lembrar disso. Com admiração e respeito, Senhor Abravanel. Cecília colocou a fotografia em uma moldura simples e a pendurou na parede de seu pequeno escritório no abrigo. Não como um troféu ou uma exibição de proximidade com alguém famoso,
mas como um lembrete diário de que as conexões mais significativas são aquelas que transcendem barreiras sociais, econômicas ou culturais, baseando-se apenas no reconhecimento mútuo de valores essenciais. E assim, naquele pequeno abrigo de animais numa travessa de São Paulo, perpetuava-se silenciosamente uma das mais belas lições que Silvio Santos compartilhara ao longo de sua vida. A verdadeira grandeza não está nos holofotes ou nos aplausos, mas na capacidade de tocar positivamente a vida dos outros, de plantar sementes de bondade que continuarão a florescer, mesmo quando não estivermos mais aqui para ver seus frutos. Era esse o legado silencioso que, para além das câmeras e do espetáculo público, definia a verdadeira essência tanto do famoso apresentador quanto da anônima protetora de animais. A compreensão profunda de que somos, todos nós, responsáveis por tornar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. E foi assim que, em 2002, um encontro improvável entre duas pessoas de mundos aparentemente tão distantes resultou em uma onda silenciosa de transformação que continua a se expandir até hoje, tocando vidas, inspirando corações e lembrando a todos nós que, no final das contas, o que realmente importa não é o que acumulamos para nós mesmos, mas o que oferecemos aos outros.